Oi, seus lindos, Gustavo Cruz aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre faculdade. Eu já fiz aqui um outro vídeo falando com vocês sobre alguns fatos sobre mim. E aí eu citei que eu já fiz faculdade de biomedicina, então eu achei interessante falar pra vocês por que eu não concluí e por que eu simplesmente abandonei a minha faculdade de biomedicina. Então, seus lindos, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. E se você quiser também me acompanhar lá no Instagram pra saber tudo que tá acontecendo, um pouco mais do meu dia a dia, é só me seguir que eu vou deixar aqui na tela também pra vocês, seus lindos. Então é isso e bora começar! Antes de eu falar um pouco da minha trajetória, seus lindos, se você tiver feito alguma faculdade ou estiver pensando em fazer, deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber de vocês pra gente bater um papo aí nos comentários e eu saber o que vocês desejam fazer. Como eu já citei então, a faculdade que eu fiz foi biomedicina, eu só fiz o primeiro semestre. Assim que eu saí do terceiro ano do ensino médio, eu sempre pensei muito ou em engenharia ou em biomedicina, então era assim, coisas completamente opostas. Uma era da área de, exatas, né, que é engenharia, e a outra era da área da saúde, assim, não tem nada a ver uma com a outra. E sempre foi uma coisa, assim, muito discutida, pelo menos no meu interior. Como a minha família sempre tinha aquela tradição de se sair do terceiro colegial e ir pra faculdade, pra ter o diploma, tudo certinho. Então, sempre tinha aquela leve pressãozinha. Eu acho que fazer uma faculdade, nada mais, nada menos, é do que praticamente você se identificar com algo que você goste e focar naquilo e ir até o final. E no momento que eu mais, assim, me sentia confortável, que eu mais me identificava, era sem dúvidas a área da saúde. Pela minha cabeça até pensou em fazer enfermagem, que também era uma coisa que eu gostava muito, porém aí depois acabei abandonando enfermagem e focando somente em biomedicina e descartando também a hipótese de engenharia. Eu sinceramente eu não sabia nem o que eu tava fazendo, eu só sei que eu precisava começar uma faculdade, porque eu tinha acabado ali de sair, né, daquele terceiro colegial, e a família perguntando o que eu ia ser, o que eu ia fazer, então eu, assim, basicamente fui seguindo o fluxo e qual foi dando certo, eu fui me encaixando. E os vestibulares que iam dando certo, eu ia seguindo e falando, ai, tá dando certo, então eu vou nesse, porque eu sabia que de alguma forma eu tinha que estar em uma faculdade. E então, conforme eu fui prestando os vestibulares, Enem, essas coisinhas tudo, eu simplesmente consegui de biomedicina e foi em uma faculdade que é particular, que era a Unip na época. Eu acho que a faculdade em si, nada mais nada menos é que uma identificação do momento, porque naquela época, por exemplo, eu era assim, viciado na área da saúde, era uma área que eu assim, tinha total admiração naquela época, porém com o passar dos anos, por exemplo, se fosse pra eu hoje fazer a faculdade, eu tenho certeza que eu não escolheria a mesma coisa. Na minha percepção, o diploma não é garantia de emprego, só que aí que tá, eu acho que tudo acontece por um acaso. Assim que eu finalizei o primeiro bimestre, eu tava à procura também de um emprego, então assim, eu estava tentando conciliar minha vida de estudante e também minha carreira profissional, e assim que eu finalizei o primeiro semestre, nas férias de julho, né, no caso, então nesse processo de férias eu consegui uma admissão pela empresa que eu tô hoje, e assim que começou o novo semestre não estava dando para eu conciliar os dois juntos, porque eu saía da empresa 4h15 da tarde e eu tinha que estar na faculdade às 7. Porém, nesse meio tempo eu tinha que pegar um ônibus, e esse ônibus ele não tinha o horário assim que eu saía, então como ele demorava um pouco para passar, eu sempre estava chegando atrasado na faculdade, então aí eu já comecei a ver que não estava dando para conciliar os dois, por conta que eu sempre estava chegando um pouco atrasado, e automaticamente eu chegando atrasado estava perdendo um pouco a matéria, né, então assim, eu tinha que ficar sempre correndo atrás, sempre era uma coisa muito chata, porque eu tinha que ficar pedindo para as pessoas. E aí daí então eu decidi que eu ia focar somente no que era o meu foco atual, que era o trabalho. Então eu abri mão da minha faculdade para focar somente na minha carreira profissional. Conforme eu fui desenvolvendo a minha carreira profissional e com o passar dos anos, eu fui vendo que naquele momento não era o momento certo de eu fazer faculdade. Eu acho que a faculdade, ela não tem um tempo certo para você fazer. Você simplesmente tem que fazer
fazer no momento que você se sentir confortável para fazer, e não por imposição de familiar ou algo desse tipo, ou só porque a sua família segue tal determinado fluxo. Hoje eu sei que se eu tivesse seguido todo o fluxo da faculdade, esse ano de 2021 seria meu último ano, mas aí que vem a pergunta, será que eu ia estar realmente feliz com aquela faculdade, ou eu só tava ali fazendo por uma coisa do momento, só porque estava dando certo de eu passar nos vestibulares, e porque naquele momento era o que eu me identificava mais? Porque hoje, sinceramente, eu olhando pra trás, eu não vejo identificação nenhuma nisso. Ainda eu penso em fazer uma faculdade, porém, se eu fosse fazer alguma hoje, eu com certeza faria algo voltado ou pra área ali de mídias sociais, como publicidade e propaganda, ou algo do tipo, ou até mesmo algo relacionado ali pra área administrativa, tanto para trabalhar em empresas, ou até mesmo para futuramente eu mesmo abrir minha própria empresa e realmente aplicar todos os conceitos aprendidos ali na faculdade. E eu acho que nunca tem um tempo certo, eu acho que cada um tem o seu tempo. Talvez no momento a faculdade não seja o ideal para você, talvez o seu tempo certo de fazer a faculdade seja daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não tem esse negócio de idade, de ser muito velho ou ser muito tarde. Simplesmente tem fases diferentes da vida. Tem fases que a gente está mais focado em achar, sei lá, um amor. Tem momentos que a gente está mais focado em construir, sei lá, uma casa de repente. E não necessariamente você precisa da faculdade. Você pode, por enquanto, fazer cursos. Você pode ir se aperfeiçoando em línguas. Tem tantas outras coisas que eu acho que hoje a faculdade em si, claro, ela abre portas, mas não é algo que você precisa dela para viver. Mas não tem um momento ou hora certa, é o seu momento, é a sua hora certa. E simplesmente ela tem que coincidir com o seu foco. E tá tudo bem se você entrar em uma achando que é uma coisa, se arrepender e simplesmente querer trancar e ir pra outra. Troque quantas vezes for necessário. O importante é de fato você ter aquele negócio da identificação. Não faça algo forçado ou só para seguir o fluxo. Faça quando você realmente se sentir confortável e se sentir à vontade também para fazer, porque é uma coisa que você vai ter que dedicar o seu tempo, sua mente também para fazer, estudar, prova, essas coisas. Eu vou voltar quando eu me sentir confortável e provavelmente eu vou voltar em outro curso, não mais na área da saúde, porque é uma área que eu tenho ainda admiração pelos profissionais, mas não que eu me interesse para eu praticar. Agora os meus objetivos são outro, o meu foco é outro, e simplesmente isso. E é isso, seus lindos. Esse vídeo era mais um bate-papo. Falei muita porcaria? Não sei. Só tô contando aqui pra vocês o que eu penso. O porquê que simplesmente eu deixei a minha faculdade de biomedicina de lado. Porque eu acho que isso não tem nada a ver com o curso em si. Pelo contrário, é um curso muito legal, é um curso muito bacana. Eu tirei muitos aprendizados de lá. Porém, eu realmente abandonei porque simplesmente eu foquei na minha área profissional e eu achei interessante vir aqui falar pra vocês. Pra que não fique coisas perdidas e vocês possam me conhecer um pouco mais. Mas, seus lindos, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, por favor, deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra poder me ajudar assim cada vez mais. Porque, aliás, tudo isso aqui é pra vocês. Se você tiver alguma sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal, deixa aqui nos comentários também. Se você passou por algum processo assim de faculdade assim como eu, deixa aqui nos comentários que eu quero saber pra gente conversar. Não esquece de me seguir lá no Instagram também pra me acompanhar mais, minha rotina aí, minha vida e tudo mais. E é isso, seus lindos. Nós nos vemos na próxima segunda-feira. Beijinhos e até os próximos. Tchau, tchau.